Mateus 14, 20 e 12. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. E exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Nessa noite, irmãos, eu me propus a trazer uma palavra para você que se encontra em algum tipo de luta, em algum tipo de provação. Eu acredito que todos, né? Trouxe uma palavra. Por quê? Em que sentido essa palavra? Uma palavra no sentido para duas coisas que você precisa no momento de tribulação e de angústia. Primeiro, é que você seja acalmado. E segundo, orientado. Então nessa noite, irmão, eu pensei numa mensagem que te acalmasse nesse momento de angústia, de sofrimento, e que também trouxesse luz para onde você deveria ir nessa noite. Esse texto é bastante interessante porque o versículo 22, ele começa dizendo logo a seguir de quê? O que é que está acontecendo aqui no entorno dessa passagem que foi lida? Se nós lermos a partir do versículo 1 do capítulo 14, do versículo 13, Jesus ele fica sabendo que o seu primo João Batista havia sido morto no cárcere. Ele recebe essa notícia. E o versículo 13 vai dizer, quando Jesus recebe essa notícia que o seu primo tinha sido morto por Herodes no cárcere, ele procura um lugar solitário a fim de orar. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus ele pega um barco junto com os seus discípulos e ele atravessa o mar da Galileia procurando um lugar deserto. Mas a palavra do Senhor diz que a multidão acompanhava ele pela terra. A ponto de que quando Jesus chega no outro lado, quem já está lá? A multidão. A multidão já está lá. E a multidão está querendo milagre. E Jesus atende os anseios daquela multidão. Jesus cura, Jesus ensina, Jesus opera suas maravilhas. Só que a palavra do Senhor diz que a tarde vai chegando e como a região é deserta, Jesus não quer despedir o povo com fome, porque Jesus teme que eles desfaleçam pelo caminho. E aí é quando nós encontramos a primeira grande multiplicação de pães e peixes. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele alimenta ali mais de 5.000 pessoas. E é quando Jesus opera esse milagre que o versículo 22 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos para embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. O texto vai continuar dizendo que Jesus, ao despedir as multidões e ao compelir, preste atenção nesse texto, nessa palavra importante, Jesus compeliu os seus discípulos, ou seja, ele obrigou os seus discípulos a partirem. Depois de ele fazer isso, Jesus sobe ao monte para orar. Capítulo 6 de João vai dizer, narrando a mesma passagem, que após Jesus ter multiplicado os pães e peixes, a multidão quis fazer Jesus rei. O povo ficou tão
tão atônito, tão maravilhado com aquele milagre que Jesus operou, que estavam querendo pregar Jesus para fazer rei. E parece que Jesus está querendo proteger os seus discípulos daquela ideia errada acerca dele. Porque o Messias, como diz a palavra do Senhor, primeiramente ele teria que sofrer e morrer pelos pecados de todo o mundo. E Jesus querendo proteger os seus discípulos dessa ideia errônea, Jesus obriga os seus discípulos a atravessarem, enquanto ele lidar com aquela situação. E o propósito inicial dele, que era orar, ele vai, depois de despedir as multidões, sobe o monte e ele vai orar. O texto de Marcos vai dizer que Jesus vê os discípulos em dificuldade. A palavra diz, o texto diz no verso 24, que os discípulos, já estando longe, a muitos estados da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. O Evangelho de Marcos vai dizer que os discípulos já estavam no meio do lago. E que lago era esse, Rafael? Era o lago que era chamado de Mar da Galileia. Ele era chamado de mar justamente por causa das suas grandes proporções. Apesar de ser um lago de água doce, o Mar da Galileia, ele tinha em torno de 20 quilômetros de norte a sul, e de leste a oeste ele tinha em torno de 13 quilômetros. Então era um lago enorme. E em períodos de inverno, desciam do norte fortes ventos e fazia com que as ondas do lago se agitassem ao ponto de fato parecer um mar. E a Bíblia diz que os discípulos estão no meio daquela ventania, as ondas estão batendo a ponto de eles não conseguirem atravessar o lago. E Jesus, vendo eles, eu acredito que de uma forma miraculosa, porque os discípulos estavam muito longe, Jesus, vendo eles naquela situação, a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles andando por sobre as águas. Só que ao contrário do que se esperava, de os discípulos se alegrarem quando vissem Jesus chegando, a Bíblia diz que os discípulos, ao verem Jesus andando por sobre as águas, pensaram que ele era um fantasma. Afinal de contas, ninguém anda por sobre as águas. Imagine, irmãos, no meio daquela escuridão, aquela ventania, os discípulos estavam, diz que eles pegaram o barco, era mais ou menos, versículo 23 vai dizer que quando Jesus subiu ao monte, a tarde ainda estava caindo, ou seja, era 5, 6 horas da tarde, os discípulos já estavam na água. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi ter com ele por sobre as águas, já era a 4ª da vigília da noite, ou seja, por entre 3 horas da madrugada e 6 horas da noite, ou seja, os discípulos estavam já ali no mar, em meio àquela ventania, em meio àquela turbulência, já por volta de 9 horas. Os discípulos estavam cansados, desorientados, no escuro, com frio, provavelmente não tiveram tempo para comer, e como se não bastasse, quando eles veem Jesus vindo, eles pensam que é justamente um fantasma. E a Bíblia diz, o texto diz que eles gritaram. Mas Jesus de pronto, a Bíblia diz, Jesus de pronto diz: não temas, sou eu, tende bom ânimo. Era o que os discípulos precisavam, ter bom ânimo. E a Bíblia diz que Pedro, ao contemplar tudo aquilo, Pedro estava no barco, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E a palavra diz que Jesus diz: venha, Pedro. E Pedro, quando ele desce do barco, ele começa num estado de milagre a andar por sobre as águas. Que cena é maravilhosa. Só que a Bíblia diz que Pedro começa a notar as ondas, começa a reparar no vento, e Pedro teme e ele afunda. E quando ele afunda, ele pede: Senhor, socorre-me. E Jesus, mais uma vez de pronto, estende a mão e pergunta: Pedro, por que duvidaste, homem de pequena fé? E quando Jesus adentra com Pedro dentro do barco novamente, a Bíblia diz que a ventania cessou. E diante de todos esses fatos, os discípulos, imagina, irmãos, às vezes a gente lê essas coisas na Bíblia, parece que era algo comum, né? Mas não era, irmão. Era tão incomum um homem andar naquela época sobre as águas como é hoje. E a Bíblia diz que quando Pedro e
e Jesus entram dentro do barco e a ventania cessa, os discípulos estão boquiabertos, estão admirados. E a Bíblia diz que eles o adoram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Diante desse texto, irmão, que foi rapidamente aqui abordado, surgiu para mim, quando eu estava pensando numa palavra para trazer nessa noite, surgiram duas temáticas que elas estão interligadas. E a primeira é a temática das provações. A primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção nesse texto concernente às provações é a ordinariedade das provações. Que nome difícil, Rafael. Eu fiquei pensando no nome para conceber a minha ideia, mas eu só achei essa. É o quanto as provações, elas são ordinárias. Como assim, Rafael? Que nome feio. Não, irmão, calma. Geralmente a gente usa... Geralmente a gente não, né? Da porta para fora. Algumas pessoas, quando vão xingar a outra, diz seu ordinário, sou ordinária, né? Mas ordinário significa comum, habitual. Aquilo que já é do dia a dia, aquilo que é costumeiro. É algo, Vitor, ordinário. E me chama a atenção justamente que as provações, elas são ordinárias. Como eu falei aqui no começo, não há ninguém aqui nessa noite, eu imagino, que esteja sem uma luta, sem uma provação. E se você tiver, irmão, espere um pouquinho que vai chegar. Vai chegar. Perceba, irmãos, que Jesus, de forma como mestre, ele sabia que os discípulos não estavam preparados para aquele momento em que eles seriam confrontados acerca de Jesus ser levantado como rei. Jesus sabia que eles não estavam preparados para isso. E Jesus manda eles atravessar. Só que ao mandar os discípulos atravessar, Jesus envia eles para onde? Para a ventania, para o mar encapelado, né? Para o mar revolto. Perceba que eles escapam de um problema, mas eles entram em outro. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Repito, se você chegou aqui nessa noite, mas na minha vida está muito tranquilo. Tenha calma, irmão. Tenha calma que vai chegar. Perceba. Podemos a princípio, perceba isso. Podemos a princípio achar maldade em Jesus. Um olhar despercebido. Jesus livrou ele, mas mandou ele para o meio da confusão lá no meio do mar. Podemos a princípio achar maldade em Jesus ou falta de amor, mas devemos lembrar que toda e qualquer situação, inclusive as provações, tem um fim proveitoso para o crente. Apesar, irmãos, de nós não podermos escapar das provações, ou seja, quando uma provação, quando a luta chegar na sua vida, isso não deve ser uma surpresa para você. Apesar disso, toda provação, eu digo toda, ela terá um fim proveitoso na sua vida. Quem pode pensar aqui num texto que embase essa afirmação? Romanos 8:28. O que é que diz? Todas as coisas, só a irmã Gláucia sabe? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Perceba que o apóstolo Paulo, ele diz todas. Se a gente pensar aqui, vendo ali o nosso irmão Denis, se a gente pensar aqui matematicamente, se a gente pensasse no conjunto das provações, ele estaria dentro de um conjunto maior, que são todas as coisas. Todas as coisas, inclusive as provações, o quê? Cooperam para o seu bem. Cooperam para o seu bem. O difícil, irmão, é no meio da provação a gente se lembrar disso. No meio da provação não é fácil lembrarmos disso. Mas daqui a pouco eu quero falar um pouco mais disso. Quais são as vantagens das provações na vida do crente? Você está falando aí, irmãos,
o proveito que as provações podem trazer para nós são insondáveis. A palavra do Senhor diz que os juízos, os caminhos de Deus são insondáveis. Então os seus propósitos nas provações para nós também são insondáveis. Mas a palavra do Senhor nos revela alguns. E o primeiro aqui que eu gostaria de destacar é que as provações, elas servem para nos disciplinar. Quando desobedecemos a lei expressa de Deus nas Sagradas Escrituras, o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus Pai nos trata como filhos. E ele pergunta: qual é o pai que não disciplina o seu filho? Então, as provações, as lutas, elas são por Deus usadas para nos levar ao arrependimento e para que não venhamos mais a cair no mesmo erro. Entre muitos exemplos que poderíamos dar neste ponto, está o povo de Israel. O povo de Israel tinha um pecado que vez por outra não largava dele, que era a tal da idolatria. E a Bíblia diz que quando Deus permite Israel ir para o exílio da Babilônia, quando ele volta, historicamente, nós não mais vemos Israel como nação caindo no pecado da idolatria. O povo foi curado, mas foi curado com o quê? Com muita açoite. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Ele nos trata como filhos. A segunda razão, benefício que nós podemos ver nas provações, é que através dela, nós conhecemos mais a Deus. Rafael, e isso é importante conhecer muito. O profeta, ele declara que se alguém vier se gloriar em alguma coisa, se glorie em conhecer a Deus. Ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico nos seus bens, mas se alguém vier se gloriar em alguma coisa, glorie nisso, em me conhecer, o Senhor fala. Sim, as provações e lutas nos levam a conhecer mais a Deus. Se nós olharmos com atenção para a vida de Jó, pelo que está revelado, ele nunca soube o porquê do seu grande sofrimento. Se nós pararmos para pensar um pouco, Jó sabia do debate lá, do diálogo entre Deus e o diabo? Não, até onde sabe, não. Jó desconhece o diálogo entre Deus e Satanás acerca da sua vida. Mas ao final de sua provação, Jó declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Claramente, Jó é aproximado no seu relacionamento com Deus. Quando eu falo aqui conhecer a Deus, eu falo no sentido bíblico. O sentido bíblico de conhecer a Deus é um conhecimento que vai além do conhecimento intelectual. É um conhecimento relacional. Talvez você chegou aqui, você não seja crente, você chegou aqui debaixo de muitas lutas. Talvez Deus esteja te atraindo, te trazendo para um relacionamento com Ele. Perceba, irmãos, o texto ao qual tomamos como base nessa noite, no versículo 33, está ainda com a Bíblia aí aberta, Mateus capítulo 14, versículo 33. Os discípulos, todos acharam? 14:33. Os discípulos e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ou seja, se havia ainda alguma dúvida nos discípulos, a partir daquele momento não havia mais. Eles tinham certeza que Jesus era o Filho de Deus. Mas para isso eles tiveram que passar pelo quê? Pela prova. Ainda, irmãos, um terceiro motivo, um terceiro benefício para as provações é que ela exercita, molda e dá um polimento, ou seja, aperfeiçoa nossas faculdades morais e espirituais. Tiago capítulo 1, versículo 3 diz:
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação pode aperfeiçoar nosso caráter e fortalecer a nossa fé, para que sejamos crentes mais fortes e maduros, como também mais dependentes e humildes. Quem depois, irmãos, de uma aprovação não saiu dela, não se achou mais fortalecido, mais maduro, mais revigorado. Apesar de parecerem ruins, as provações nos são muito úteis, a tal ponto que o salmista, ao reconhecer isso no Salmo 119, versículo 71, diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. E por isso, irmãos, que os escritores bíblicos nos ensinam a sermos alegres em meio às provações, ou estarmos alegres por causa delas. Veja que coisa, contrassenso. A palavra do Senhor nos ensina a sermos felizes por passarmos pelas tribulações. Por quê, Rafael? Porque o escritor bíblico está nos ensinando a gostar de dor? Não. Mas justamente por causa dos benefícios. Abra aí, irmão, sua Bíblia, mais uma vez, na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Todos acharam, amém? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Os irmãos ainda estão achando. É lá no fim da Bíblia, depois de Hebreus. E antes de 1 Pedro. Todos acharam, amém? Aumentou. Esperar mais 2 segundos. Amém, irmão? Diz assim, Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Será que foi só Tiago que disse isso? Não. Abra sua Bíblia, irmão. Chegou o momento de folhear a Bíblia. Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Carta de Paulo aos Romanos. Uma das primeiras cartas. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Todos acharam? Já tem mais um, viu, irmão? Prepare. Romanos 5, 3 e 4. Todos acharam, amém? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Veja, irmão, Paulo ele diz que se gloria nas próprias tribulações. Ainda, irmãos, 2 Coríntios, passe aí, próxima carta, Romanos, 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Eu estou fazendo questão de você ler comigo, irmão, para você não pensar que eu estou maluco. Porque é algo que parece ser contrassenso, mas não é. E aqui Paulo ele vai falar da sua própria experiência, de sua experiência pessoal. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, o apóstolo diz assim: então ele me disse, Paulo dizendo que Cristo falou a ele, então ele me disse, a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja o que Paulo diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, isso não é fácil, não. Isso é na maturidade cristã. Eu acho que isso é um dos últimos passos. Quando você começa a se alegrar na própria tribulação. Por quê? Por causa dos seus benefícios. Você é aproximado de Deus. Você é corrigido. Você é aperfeiçoado. A segunda temática, irmão, nesse texto que me salta, que nós lemos, e que é muito presente, é a temática do medo. Repita comigo: medo. O medo, ele é algo natural e em certa medida ele é benéfico. Quem não sente medo, irmão? Quem não sente medo? Eu estava pesquisando acerca desse assunto e eu vi que a pessoa chegar a ser uma pessoa que não tem medo de nada, na verdade isso são distúrbios, são doenças provocadas, e aí lá a medicina vai lá explicar. Mas ter medo é algo natural. E repito, em certa medida é algo benéfico. O medo é importante porque ele causa em nós um senso de vigilância, prontidão. O medo nos deixa alertas e sem ele nós seríamos pegos em muitas surpresas. Quando você está com medo, irmão, você fica como? Ressabiado, né? Fica assim, preparado, acautelado. Isso o quê? Isso é proteção para você. Se você não tiver medo, você correrá grandes riscos. Tanto é, eu vejo às vezes na internet o pessoal, né, fica pulando de um prédio para o outro, e não tem medo, fica... Aquele jovem, aquela jovem está correndo um grande risco. O medo, em certa medida, ele é bom. Mas o medo descontrolado, ou seja, um medo desmedido, é tão ou mais maléfico do que a sua ausência. Se olharmos para o versículo 26, veremos que eles foram tomados pelo medo. Leia comigo o versículo 26. E os discípulos, Mateus 14, 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados pelo medo, gritaram. Os discípulos, eles foram o quê? Dominados pelo medo. Isso significa que eles perderam totalmente a esperança da salvação. Ou seja, eles se desesperaram. Quando os discípulos estavam nessa situação, eu imagino que eles estavam, não, ainda dá, vamos lá, o vento contrário, as ondas batendo, eles, não, a gente vai conseguir. Mas de repente, quando eles veem um fantasma, não, pronto, agora, se a gente estava para morrer nas ondas, agora com o fantasma, acabou. Eles se desesperaram, eles perderam a esperança da salvação. E isso os levou, irmãos, a dois extremos que são opostos entre si. Um é a paralisia e a outra é a decisão impensada. Quando estamos, irmãos, desesperados ou não conseguimos reagir ou reagimos sem pensar. Quando nós estamos com muito medo, geralmente você vai se equilibrar em desses dois extremos, quando não os dois, como a gente vê nos discípulos. Ou você é paralisado diante daquela coisa que está ali amedrontando, está causando medo, ou você fica paralisado, ou seja, sem reação nenhuma, você não reage, ou você reage sem pensar. Veja o que diz o versículo 26. Diz que, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo,
gritaram. Qual foi a reação dos discípulos, irmãos? O texto não diz que eles pegaram nos remos para reagir e contra-atacar. Eu fiquei pensando, se eu visse um fantasma e tivesse num barco, tivesse remo, a primeira coisa que eu pegava um remo, pegava alguma coisa. Mas perceba, o texto não diz que eles pegam em remo para reagir ou contra-atacar aquela ameaça. Como também não diz que eles clamaram a Deus, nem a Deus eles clamaram. Meu Deus, misericórdia, nenhuma misericórdia saiu da boca deles. A Bíblia diz que somente eles o quê? Gritaram. Os discípulos ali naquele momento ficaram paralisados. Estátuas. Por outro lado, quando Jesus tenta os acalmar, aí vem Pedro. Pedro faz uma proposta que, se a gente parar para pensar, é uma proposta impensada. O que é que Pedro diz, irmãos? Ele diz, se és tu, veja só, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. À primeira vista parece uma atitude de fé de Pedro, mas não é não. Ele não pensou. Irmãos, vamos parar para pensar. A gente não está no meio do mar, a gente está aqui sentado, a gente está conseguindo raciocinar direito. E se não fosse Jesus? Você já parou para pensar nisso? Pedro disse, se for o Senhor, manda-me ter ir por sobre as águas. Jesus diz, vem. E se não fosse Jesus? O que é que ia acontecer com Pedro? Se nós pararmos para pensar aqui, raciocinar, essa foi uma decisão sensata? Não. Pedro estava dominado pelo medo. E tanto é que o texto diz que quando ele começa a andar, que ele repara no vento, nas ondas, a Bíblia diz que Pedro, o que? Ele teme. Ele teme. E quando ele teme, ele afunda. O medo desmedido ou o terror nos tira a capacidade de reação, como também a própria racionalidade. E isso são duas coisas extremamente problemáticas em uma situação de risco. Por quê? Numa situação de risco é necessário tanto reagir, como reagir da forma correta. Se nós não reagirmos, irmãos, diante de uma situação de risco, diante de uma situação de medo, se ficarmos inertes, a situação só tende a piorar. Eu não sei se você já passou, muito provavelmente assim como eu, você já passou por uma situação em que você teve muito medo ao ponto de ficar sem reação. Qualquer atitude que você tomasse, você tinha medo de tomar essa atitude. Então o que é que você fazia? Você ficava... Você não tomava nenhuma atitude. Mas a situação melhorava ou piorava? Piora, irmão. Piora. Por isso é necessário tomar uma atitude. De fato, é necessário reagir. Mas reagir da forma errada é tão problemático como não reagir. Precisamos reagir da forma certa, pensada, consciente. Pois a decisão errada neste momento, ela pode ser o quê? Fatal. O que fazer, Rafael? Diante disso, irmãos, diante dessa situação de medo, o que é que pode ser feito? Em primeiro lugar, irmãos, reencontre sua confiança em Deus. Se você chegou aqui sem esperança, se você chegou como esses discípulos no meio do mar, aterrados, dominados pelo medo, a primeira coisa que eu preciso lhe dizer, irmão, é que você precisa reencontrar a sua confiança em Deus. A perda da esperança da salvação ou desespero é a própria perda da fé em Deus. Quando agimos assim, sinalizamos ou que Deus não tem poder suficiente para controlar a situação, ou que o seu amor por nós mudou. Em outras palavras, o desespero é o próprio pecado da incredulidade. Nessa noite, irmão, se você chegou assim, se arrependa e busque a confiança no Senhor. Segundo lugar, ore. Às vezes a gente fica, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, e você é abençoado. Ore, peça orientação a Deus. Terceiro lugar, olhe para a palavra. Veja se nela há alguma orientação para a situação em que você está passando. E em quarto lugar,
talvez seja um dos conselhos mais importantes aqui para você nessa noite. Peça conselhos a quem possa de fato dar. Se você está numa situação que você não sabe fazer, numa situação difícil, numa situação pela qual você nunca passou, se você está ali com medo, você já orou, você já olhou para a palavra, está na hora de você buscar alguém que talvez já tenha passado por aquilo. Talvez o seu pai, sua mãe, talvez o pastor, talvez um irmão mais velho aqui da igreja. Nós vimos aqui nessa noite, irmãos, que as situações difíceis, elas vão acontecer. Vai ter situação difícil na sua vida. Mas porém, apesar disso, elas estão sempre ao nosso benefício. Nunca esqueça disso, irmão. Mesmo em meio à sua situação difícil, nunca se esqueça que as provações estão ao nosso benefício, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. E por isso, nós devemos ousar nos alegrar nelas e por causa delas. Em segundo lugar, irmãos, precisamos lembrar que o medo, ele é natural. E em certa medida ele é benéfico, ele te deixa alerta. Mas que o medo, ele não pode nos dominar. Porque agir dessa forma é agirmos sem fé. É pedir para o problema se agigantar e nos destruir. Por isso, recobre a sua fé em Deus. Ore, olhe para a sua palavra, peça conselhos a quem os possa dar. Amém, irmãos? Que essa palavra ela fique em teu coração, ela fique para te acalmar, mas também que ela te direcione nessa noite e que Deus os abençoe.